Eu enterrei o meu pai vivo na adega da nossa vinícola, ouvindo os seus gritos ecoarem como uivos de um lobo ferido, enquanto o vinho envelhecido borbulhava ao seu redor como sangue coagulado. A minha irmã, aquela serpente de sorriso doce, dormia no quarto ao lado, sonhando com a herança que lhe roubei de volta, e eu. Eu sorria pela primeira vez em 12 anos, sabendo que o preço da vingança seria o meu próprio inferno. Dizem que o sangue é mais espesso que o vinho, mas no Douro, aprendi que ambos podem afogar um homem, e eu afoguei o meu, sem remorsos, porque a família não perdoa, ela devora. O sol nascia sobre as encostas do Douro como uma lâmina de ouro, cortando o nevoeiro que se agarrava às vinhas como fantasmas relutantes. Eu estava de pé na varanda da casa senhorial, uma construção de pedra amarelada do século XVIII que rangia com os segredos de gerações, segurando uma chávena de café preto que queimava a minha língua como um lembrete da vigília que me consumia. 12 anos. 12 malditos anos eu havia dedicado àqueles solos argilosos, às noites insones a supervisionar a vindima, aos acordos sussurrados em tabernas enfumaçadas de peso da régua com compradores franceses que olhavam para mim como se eu fosse um camponês promovido a senhor. E para quê? Para ver o meu pai, o grande Manuel Oliveira, assinar os papéis que entregavam tudo, as adegas, os barris centenários, os hectares de touriga nacional que sangravam uvas vermelhas como veias abertas, para as mãos macias da minha irmã, Isabel. Isabel. O nome dela soava como um sino de igreja em dia de festa, mas para mim era o tilintar de correntes. Ela tinha 28 anos, 8 menos que eu, e uma beleza que virava cabeças nas ruas empedradas de Lisboa, onde estudara design gráfico enquanto eu sujava as unhas de terra e suor. É o futuro, dissera ao meu pai na noite em que tudo desabou, a sua voz rouca de tanto fumar charutos cubanos importados com o dinheiro da empresa. Estávamos na sala de jantar, a mesa de carvalho escuro polida por mãos de empregadas que eu mesmo contratara, e o ar cheirava assado de porco e a traição. Ele empurrou o envelope para ela, os olhos azuis, iguais aos da mãe, que morrera no parto de Isabel, deixando-me sós com um pai que me via como um substituto robusto para os seus sonhos falhados. Tu és o pilar, João, dissera ele a mim, semanas antes, batendo-me nas costas com uma palmada que doía mais que elogiava. Mantém isto de pé enquanto eu resolvo os números em Lisboa. E eu mantivera. Expandi as exportações para o Brasil, negociei com enólogos italianos que nos ensinaram a envelhecer o vinho em barricas de carvalho americano, importei prensas hidráulicas que triplicaram a produção. Noites em claro, calculando margens de lucro à luz de uma lâmpada de secretária que piscava como um coração irregular. Isabel. Ela voltava nos verões, com vestidos floridos e risos leves, tirando selfies nas vinhas para o Instagram, chamando-me irmãozão, enquanto bebia o nosso vinho como se fosse sumo de laranja. Naquela manhã, após a assinatura, eu não disse nada. Limitei-me a acenar, a engolir o nó na garganta como se fosse uma espinha de sardinha mal engolida. Saí para as vinhas, onde os trabalhadores, homens de pele curtida pelo sol, com bigodes espessos e mãos calejadas como as minhas, me saudavam com chapéus de palha erguidos. Bom dia, Sr. João. As uvas estão prontas para a colheita. Eu respondia com um grunhido, pisando a terra seca que se partia sob as minhas botas como ossos frágeis. Aquele solo era o meu sangue, eu o conhecia melhor que o mapa das veias no meu próprio pulso. Mas agora, ele pertencia a ela. A Isabel, que mal distinguia uma garrafeira de uma garrafa de água. Voltei à casa ao meio-dia, o sol batendo impiedoso como um juiz implacável. O meu pai estava no escritório, uma sala forrada de livros empoeirados sobre viticultura e retratos de antepassados com olhares severos. Ele fumava, o charuto traçando arabescos de fumo no ar parado. Senta-te, filho, disse, sem levantar os olhos dos papéis. Sentei-me, as pernas pesadas como chumbo. Isto é pelo bem da família. Isabel tem ideias frescas. Ela vai modernizar, atrair os jovens com rótulos trendy e tours virtuais. Tu és o clássico, João. O vinho bom, mas previsível. Previsível. A palavra cravou-se em mim como uma farpa. 12 anos de imprevisibilidade, tempestades que arrasavam as colheitas, pragas de insetos que devoravam as folhas como fome insaciável, crises financeiras que me obrigaram a hipotecar a minha própria casa em Vila Real para salvar a empresa. E ele chamava-me previsível. E eu, pai. O que sobra para mim? A minha voz saiu baixa, um sussurro rouco que mal disfarçava o tremor. Ele riu, um som seco como folhas mortas. Tu ficas como consultor.
Um salário decente. O suficiente para viveres bem. Consultor. Um título vazio, como um barril seco. Levantei-me, as cadeiras rangendo em protesto, e saí sem outra palavra. No corredor, ouvi a voz dela, Isabel, rindo ao telefone. Sim, mamã, é nosso agora. Vamos fazer disto um império. Mamã. Ela ainda chamava a memória da mãe assim, como se a ausência fosse um abraço. Eu nunca tivera isso. O meu pai me criara com punhos e lições duras. Homens não choram, João. Eles constroem. Naquela noite, bebi sozinho na adega, o ar fresco e úmido cheirando a taninos e terra molhada. As garrafas alinhavam-se como soldados fiéis, rótulos desbotados contando histórias de safras passadas. Peguei numa garrafa de 2001, o ano em que a mãe morrera, e servi um copo generoso. O vinho desceu quente, queimando o caminho até ao estômago vazio. Pensei em como tudo começara, aos 16 anos, quando o pai me arrastara para as vinhas, dizendo: isto é teu herdeiro, rapaz. Aprenda ou afoga-te. Aprendera. Mergulhara de cabeça, deixando para trás sonhos de universidade em Coimbra, de uma vida além das encostas. Namoradas vinham e iam, cansadas de noites solitárias e cheiro de mosto na minha pele. Tu amas mais as uvas que a mim, dissera uma, a última, antes de partir para Porto com malas cheias de promessas vazias. Agora, aos 36, eu era um homem esculpido pela terra, ombros largos de carregar caixotes, mãos marcadas por cortes de podadeira, olhos fundos de noites sem sono. E para quê? Para ser descartado como uma rolha velha. O vinho no copo rodopiava, vermelho como raiva, e eu vi o reflexo distorcido do meu rosto, um estranho com presas afiadas. Naquele momento, a semente da vingança brotou, fina como uma raiz tenra, mas insistente. Não seria imediato. Não seria selvagem. Seria lento, como o envelhecimento de um grande tinto, meticuloso, profundo, imensurável. Os dias seguintes foram uma dança de fingimentos. Sorria para Isabel quando ela chegava de carro alugado de Lisboa, com o cabelo loiro ao vento e planos desenhados em tablets brilhantes. João, irmão. Vamos reformular o branding. Algo minimalista, com toques de azulejo português. Eu assentia, sugerindo alterações que a faziam brilhar. Talvez integremos elementos da tradição duriense, para equilibrar. Ela anotava, confiante na superioridade dos seus estudos. O pai observava de longe, satisfeito com a ilusão de harmonia. Mas à noite, sozinho, eu planeava. Comecei por mapear os ativos, as dívidas ocultas que o pai acumulara em casinos de Estoril, os fornecedores duvidosos que ele usara para inflar lucros. Documentos que eu guardara, por lealdade cega. Agora, eram armas. Contactei um advogado em Coimbra, um homem discreto chamado Rui, que ouvira histórias da nossa vinícola nas noites de fado. Pode haver irregularidades na transferência, disse ele, a voz baixa ao telefone. Mas precisas de provas irrefutáveis. E paciência, João. A justiça portuguesa é lenta como um rio em seca. Paciência. Eu tinha-a em abundância, fermentada como o nosso melhor reserva. Enquanto isso, infiltrava-me na nova gestão de Isabel. Ofereci-me como consultor temporário, ajudando-a com os detalhes práticos. Ela aceitou, grata pela ajuda familiar. Nas reuniões com a equipa, enólogos idosos que me olhavam com pena, jovens marquetas de Lisboa com sotaques citadinos, eu plantava sementes de dúvida. A Isabel tem visão, mas esquece-se dos solos. Lembram-se da geada de 2010? Eu salvei a colheita. Eles murmuravam, assentindo. Aos poucos, as lealdades mudavam, como o vento nos vales. Uma noite, durante a vindima, o ar cheirava a mosto doce e suor. Trabalhadores cantavam fados antigos, as vozes roucas e quando nas encostas. Isabel juntou-se, com um vestido branco que se sujava de lama, posando para fotos. Isto é autêntico, exclamou. Eu ri por dentro, ajudando-a a carregar um cesto de uvas. Cuidado, mana. Estas são pesadas como segredos. Ela piscou, sem entender. Mais tarde, sozinho na adega, provei o mosto fresco, ácido, promissor. A vingança seria assim, azeda no início, mas com um final encorpado, inesquecível. Os meses passaram como safras sucessivas.
Isabel lançou a nova linha, Douro Moderno, garrafas com rótulos geométricos e QR codes para tours virtuais. As vendas iniciais foram boas, os millennials de Lisboa e Porto adoravam o novo Portugal. O pai batia palmas, chamando-a de a Salvadora. Eu aplaudia, mas via as rachaduras, custos inflados com agências de marketing, descontos excessivos para influencers que bebiam e vomitavam o nosso vinho em stories efêmeros. Registava tudo, num caderno escondido debaixo do colchão, páginas preenchidas com números frios como lâminas. Então veio o primeiro golpe. Um fornecedor de barricas, um italiano trapalhão chamado Marco, atrasou uma entrega crucial. Isabel entrou em pânico, ligando-me às 2 da manhã. João, o que faço? O lançamento é na próxima semana. Eu fui, calmamente, negociando por telefone com a minha rede de contactos, homens que me deviam favores de anos passados. Resolvi, e ela abraçou-me, sussurrando, obrigada, irmão. Não sei o que faria sem ti. Naquele abraço, senti o cheiro dela, perfume caro de Lisboa, misturado a desespero. Era o começo. Mas o pai? O pai era o núcleo podre. Ele bebia mais, os charutos consumindo por dentro como um cancro lento. Estás a sabotar não estás? Perguntou-me uma noite, os olhos injetados. Nega, sorri, ofereço-lhe um copo. Só ajudo, pai. Como sempre. Ele engole, sem saber que o vinho estava ligeiramente adulterado, nada letal, só o suficiente para turvar o juízo, para o fazer duvidar das suas próprias decisões. A dúvida é uma erva daninha. Cresce devagar, sufoca as raízes. Isabel começou a questionar os números. Por que é que as exportações caíram 15% este trimestre? Culpei a pandemia remanescente, mas plantei a ideia, talvez o pai tenha assinado contratos ruins antes da transferência. Ela franziu a testa, ligando para o advogado. Eu ouvia às escondidas, o coração batendo como um tambor de fado. O inverno chegou ao Douro como um manto cinzento, o rio Tejo inchado de chuvas que transformavam as estradas em lama pegajosa. As vinhas nuas estendiam-se como esqueletos, esperando a dormência da terra para renascer. Eu usava isso como metáfora para mim mesmo, dormente, mas vivo, enraizado na espera. Isabel, agora a senhora da casa, instalara-se no meu antigo quarto, o maior, com vista para o vale, e transformara o escritório numa open space com paredes de vidro e plantas de interior que murchavam por falta de sol verdadeiro. É escandinavo, explicava aos visitantes, com um sotaque afetado de quem passara demasiado tempo em cafés de chiado. Eu vivia na casa dos caseiros, uma cabana modesta com telhado de telha vermelha e um fogão a lenha que crepitava como confissões não ditas. Dali, observava. Via os erros dela multiplicarem-se, uma campanha de marketing que prometia vinho sustentável, mas ignorava os pesticidas que o pai insistira em usar, parcerias com bloggers que diluíam a marca em promoções baratas. As vendas estagnavam, e os trabalhadores murmuravam nos intervalos da poda. O Sr. João sabia como lidar com isto. Ela é bonita, mas... Eu alimentava os murmúrios, partilhando cigarros à porta da adega, histórias de safras salvas por instinto. O pai piorava. As noites de casino em Estoril tornavam-se mais frequentes, regressando com olhos vazios e bolsos leves. Uma vez, apanhei-o a revistar a minha cabana, procurando dinheiro. Preciso de um empréstimo, filho. Só desta vez. Neguei, com um sorriso frio. A empresa é da Isabel agora, pai. Pergunta a ela. Ele saiu cambaleando, xingando-me em voz baixa, palavras que ecoavam as que usara quando a mãe morrera. Maldito rapaz, sempre a atrapalhar. Aquele incidente acendeu o pavio. Comecei a vazar informações para a imprensa local, um jornalista de Vila Real chamado António, que cobria a ascensão das mulheres no vinho português. Enviava-lhe e-mails anónimos, a nova proprietária herda dívidas ocultas. Verifique os registros fiscais de 2020. Ele mordiscou o isco, publicando um artigo subtil no Correio da Manhã, Vinícola Oliveira, Inovação ou Ilusão. Isabel leu na cozinha, o rosto pálido como leite coalhado. Quem faria isto? É calúnia. O pai, ao lado, tossiu, evitando os olhos dela. Eu confortei-a, claro. É inveja, mana. O Douro é conservador. Deixa-me ajudar com os números. Ela cedeu,
entregando-me acesso aos livros contabilísticos. Horas mergulhado em spreadsheet, eu manipulava, não o suficiente para quebrar, mas para enfraquecer. Inflava despesas, subestimava receitas. Pequenos ajustes, como gotas de veneno num rio. Então veio o Natal, uma tradição que o pai insistia em manter apesar de tudo. A casa encheu-se de luzes piscantes e o cheiro de rabanadas fritas em mel. Familiares de Lisboa chegavam de carro, trazendo vinhos caros e conversas vazias sobre o sucesso de Isabel. Eu servia, o anfitrião invisível, enchendo copos com o nosso reserva, o mesmo que eu criara. Numa pausa, o pai puxou-me para o jardim, o ar gelado mordendo como dentes. Sabes que eu fiz isto por ti, não sabes? Para te poupar à ruína. Tu és como eu, demasiado teimoso para mudar. Teimoso. Outra farpa. Isabel. Ela muda tudo, pai. Mas e se falhar? Quem limpa a sujidade? Ele riu, amargo. Ela tem sangue fresco. Tu carregas o peso da mãe. Peso. Ele culpava-me ainda pela morte dela, como se o meu choro de bebé tivesse acelerado o parto. Saí dali fervendo, o frio exterior nada comparado ao gelo no peito. Na véspera de Ano Novo, enquanto fogos rebentavam sobre o rio, Isabel confidenciou-me no terraço: estou grávida, João. Do meu namorado em Lisboa. Vai ser uma menina. As palavras acertaram-me como um murro. Grávida. Herdeira. O ciclo repetia-se: favoritismo para a filha, esquecimento para o filho. Abracei-a, murmurando felicitações, mas por dentro, a raiz da vingança engrossava. Uma criança mudava tudo, dava a ela legitimidade, raízes que eu nunca tivera. No ano novo, jurei em silêncio, roubar-lhe-ia não só a empresa, mas o futuro que ela tecia. Comecei por Rui, o advogado. Há uma cláusula na escritura original. O pai prometeu de 51% se expandisse as exportações para 2 milhões. Verifica os registros. Era verdade, um acordo verbal que eu gravara numa fita velha. Rui sorriu ao telefone: isto pode anular a transferência. Mas precisas de testemunhas. Testemunhas. Os trabalhadores. Comecei a reuni-los em segredo, nas tabernas de Pinhão, onde o vinho de mesa fluía como confidências. Lembram-se do acordo? Eu salvei-vos os empregos. Eles assentiam, olhos úmidos de lealdade. Um deles, o velho Tomás, que me vira nascer, apertou-me a mão: tu és o verdadeiro Oliveira, rapaz. Ela é flor de estufa. A primavera trouxe rebentos verdes, mas também a primeira crise real. Uma praga de mildiu atacou as vinhas, folhas amarelando como pele doente. Isabel contratou uma empresa de Porto para pulverizar químicos caros, mas tarde demais. Perdas de 20%. Eu intervim, consultando: usa o método antigo, com enxofre natural. É mais barato e eficaz. Funcionou, salvando o resto. Ela acreditou-me publicamente, num post no LinkedIn: obrigada ao meu irmão João pela sabedoria doriense. Os likes choveram, mas os comentários sussurravam: ele devia ser o dono. O pai notou. Numa discussão acesa na cozinha, ele gritou: estás a minar a, seu ingrato. Eu dei-te tudo. Tudo. Ri na cara dele: deu-me trabalho, pai. E agora tira-me o fruto. Ele ergueu a mão, mas parou, o tremor de Parkinson, ou era culpa. Traindo-o, Isabel entrou, olhos vermelhos de choro. Parem. Somos família. Família. A palavra era um veneno doce. Naquela noite, sozinha com ela, confessei parte da dor: eu amava isto mais que tudo, Isabel. Era o meu sangue. Ela chorou, abraçando-me. Eu não queria magoar-te. O pai disse que era temporário. Temporário. A mentira dele, agora dela. Mas usei isso, então luta por mim. Dá-me 30% de volta. Ela hesitou, mas prometeu pensar. Não pensou. Dias depois, o pai descobriu os meus contactos com Rui. Confrontou-me na adega, o ar úmido amplificando a sua fúria. Traição. Vou deserdar-te de vez. Deserdar. Como se restasse algo.
Empurrei-o contra uma pilha de barris, o impacto ecoando como um tiro. Tu é que traíste primeiro, velho. Ele caiu, gemendo, e pela primeira vez, vi medo nos seus olhos, medo de mim, o filho previsível. Saí dali, o coração martelando. A vingança não era mais uma semente, era uma videira selvagem, espalhando-se. Contactei António novamente, mais provas. Dívidas de jogo do patriarca. O artigo seguinte foi demolidor: escândalo na vinícola Oliveira, herança manuseada com cartas marcadas. Isabel ligou-me em pânico: és tu? Porquê? Neguei, voz suave como mel. Não, mana. Mas talvez seja hora de a verdade sair. Ela soluçou, o som de uma torre rachando. O verão aproximava-se, quente como fúria acumulada. Eu esperava, paciente, sabendo que o calor revela as fraquezas, e as minhas raízes eram mais profundas. O calor do verão no Douro era um amante cruel, abraçava-te com braços de fogo, deixando marcas que demoravam a sarar. As vinhas inchavam de uvas maduras, o ar vibrando com o zumbido de abelhas e o canto distante de cigarras. Eu trabalhava ao amanhecer, antes que o sol transformasse o ar em fornalha, podando rebentos rebeldes com a tesoura que cortava limpa como uma sentença. Cada snip era uma liberação, um pedaço de raiva podado para crescer mais forte. Isabel, agora visivelmente grávida, delegava mais em mim, o ventre arredondado como uma garrafa de porto em miniatura. Sinto-me tão cansada, João. Podes lidar com a vindima. Podia. E faria, transformando-a na minha coração silenciosa. Os artigos de António continuavam a pingar veneno, um sobre gestão familiar disfuncional, outro insinuando favoritismo de género num setor machista. A imprensa de Lisboa apanhou o cheiro, repórteres de ternos justos aparecendo na portaria com gravadores e sorrisos falsos. Isabel enfrentava-os com bravata, posando para fotos com o pai ao lado, mas os seus olhos traíam o pânico, pupilas dilatadas como uvas sob pressão. Somos fortes, declarava ela, mas à noite, ouvia-a vomitar no quarto, o enjoo da gravidez misturada ao de stress. Eu era o porto seguro. Deixa que eu falo com eles, oferecia, e falava, respostas vagas sobre transições familiares normais, mas plantando dúvidas sobre as finanças do pai. O Sr. Manuel sempre foi visionário, mas os casinos. Bem, todos têm fraquezas. Os repórteres piscavam, anotando. O pai, isolado no seu quarto, bebia sozinho, garrafas vazias rolando como ossos de dados perdidos. Uma vez, apanhei-o a olhar para uma foto antiga, eu e a mãe, num piquenique nas margens do Douro. Ela odiaria isto, murmurou. Odiaria ver-nos assim. Odiar. A palavra pairou entre nós como fumo. Ela odiaria a tua traição, pai. Eu era o filho dela também. Ele virou-se, o rosto enrugado como casca de sobreiro. Tu eras o sobrevivente. Isabel era o milagre. Eu devia ter-te dado mais. Devia. Tarde demais para confissões. Saí, deixando-o com os fantasmas. A vindima foi caótica. Trabalhadores extras contratados por Isabel, jovens de Porto sem experiência, derrubavam cestos, uvas esmagadas misturando-se à lama. Eu dirigi, voz firme como o sol sob as botas, cuidado com a estoriga. São o coração disto. Ao fim do dia, coberto de mosto pegajoso, Isabel aproximou-se, o vestido sujo de terra. Tu salvaste-nos hoje. Obrigada. Abracei-a, sentindo o movimento do bebê, um pontapé fraco, como um aviso. Somos família, mana. Eu protejo o que é nosso. Mas o que era nosso mudava. Rui ligou, tenho as testemunhas. Tomás e mais 2. Podemos mover para anulação em tribunal. Mas vai ser feio, João. Lama por todo o lado. Feio. Eu ansiava por isso, a exposição, o desmantelar público da fachada Oliveira. Aceitei, marcando a audiência para setembro, após o nascimento. Enquanto isso, infiltrava-me mais fundo. Descobri e-mails de Isabel com o namorado, um marketer chamado Diogo. A empresa é nossa agora, amor. Vamos vender e mudar para o Algarve. Vender. A palavra era blasfémia. Imprimi, guardei como prova de má gestão. Mostrei a Tomás, vês.
Ela não ama isto como nós. Ele assentiu, olhos duros. Vamos testemunhar, senhor. O pai confrontou-me novamente, desta vez na cozinha ao luar, o relógio de parede tic-tacando como uma bomba. Ouvi falar do tribunal. Para, João. Por amor de Deus. Amor. Ri, servindo-lhe vinho. Amor. Tu mataste o meu há 12 anos. Ele bebeu, tossindo. Eu errei. Deixa-me consertar. Consertar. Propôs-me 20% se desistisse. Recusei. Quero tudo, pai. Como tu deste a ela. Ele saiu, cambaleando para o jardim, onde se sentou num banco de pedra, chorando baixinho. Espiei da janela, o coração apertado não por pena, mas por triunfo amargo. Aquele choro era o primeiro pagamento. O nascimento de Isabel foi em agosto, num hospital de Vila Real com paredes brancas e cheiro de antisséptico. Eu dirigi, o pai ao lado, silencioso como um túmulo. A menina nasceu ao amanhecer, um grito agudo cortando o ar como tesoura na poda. Chama-se Sofia, disse Isabel, exausta mas radiante, aninhando o bebê ao peito. Sofia. Nome da avó paterna, mas para mim, soava como sófrega, sufocante. Abracei-as, sussurrando parabéns, mas por dentro, planeava, uma herdeira fortalecia Isabel, mas também criava vulnerabilidades. Uma mãe distraída comia erros. Regressei às vinhas, o ar ainda quente, colhendo as últimas uvas. O mosto fermentava nas cubas, bolhas subindo como segredos revelados. Provei, azedo, com notas de frutas escuras e terra. Como a minha alma. Setembro trouxe a audiência. O tribunal em Lamego era um edifício austero, colunas de granito e antepassos nervosos. Isabel chegou pálida, o pai apoiando-a, Diogo ao lado com olhares nervosos. Eu sentei-me sozinho, Rui ao meu lado, pasta cheia de provas. O juiz, um homem idoso com óculos grossos, chamou o processo Oliveira versus Oliveira. Testemunhas desfilaram. Tomás falou primeiro, voz trêmula mas firme, o Sr. João dedicou a vida. Salvou-nos da falência em 2015. Outros ecoaram. Isabel chorou, negando, era uma decisão familiar. Mas os e-mails vazados, vender e fugir, selaram o seu destino. O pai testemunhou por último, voz quebrada, eu errei. O meu filho merece. O juiz deliberou em 2 semanas. Nesse interim, a vinícola parou, trabalhadores em greve solidária comigo, uvas apodrecendo nas videiras. Isabel implorou, para, João. Pensa na Sofia. Pensei. Na herdeira que ela usava como escudo. Tu pensaste em mim quando assinaste. A sentença veio, anulação parcial. Eu recebia 60%, Isabel 40%, com cláusula de gestão partilhada. Vitória, mas não total. O pai, aliviado, abraçou-me, obrigado, filho. Filho. A palavra queimava. Mas a vingança não parava. Naquela noite, celebrei sozinho, bebendo o reserva de 2001. O plano final formava-se, não bastava ganhar, tinha de destruir. Descobri as dívidas do pai, 500 mil euros em casinos. Chantagem subtil, paga ou revê-lo tudo. Ele pagou, hipotecando a casa senhorial. Isabel descobriu, confrontando-me na adega, tu orquestraste isto. Monstro. Monstro. Sorri. Não, mana. Sou o que me fizeste. Ela saiu, soluçando, deixando-me com o eco. O outono caía, folhas avermelhando como sangue. A raiz da vingança enovelava-se, pronta para o golpe final. O outono no Douro era uma tapeçaria de tons terrosos, folhas castanhas rodopiando no vento como confetes de um funeral, o rio Tejo correndo mais lento, carregado de sedimentos como memórias pesadas. A vinícola reabria sob gestão, partilhada, mas todos sabiam quem comandava. Eu instalara-me de volta na casa senhorial, o meu quarto recuperado, cheirando a mofo e vitória. Isabel mudara-se para uma ala menor com Diogo e Sofia, o choro do bebê pontuando as noites como lembretes irritantes. Ela precisa de paz, queixava-se Isabel nas reuniões matinais, olheiras profundas como vales secos. Eu assentia, servindo café, claro, mana.
Paz é essencial para o vinho. E para a família. As vendas recuperavam, graças às minhas negociações, contratos renovados com o Brasil, uma parceria com um importador alemão que pagava premium pelo nosso clássico autêntico. Os trabalhadores voltavam, batendo-me nas costas, bem-vindo de volta, Sr. João. Tomás piscava, como nós velhos tempos. Eram. Mas eu não era o mesmo homem, 12 anos haviam-me esculpido em algo mais duro, com arestas afiadas como podadeiras. O pai, agora uma sombra, confinava-se ao quarto, o Parkinson avançando como uma praga. Eu visitava-o diariamente, levando sopa de legumes e notícias da empresa. As exportações subiram 25%, pai. Graças ao teu legado. Ele sorria fraco, mãos trêmulas segurando a colher. E Isabel? Perguntava sempre por Isabel. Ela está bem. Cuidando da Sofia. Mentira parcial, Isabel mal falava comigo, os olhares trocados na cozinha cheios de veneno disfarçado de cortesia. Diogo era o elo fraco. Um tipo urbano, com barba aparada e telemóveis colados à orelha, ele via a vinícola como um hobby rentável. Apanhei-o a roubar mosto para revender no mercado negro de Porto, garrafas premium diluídas com vinho barato. Confrontou-me no armazém, voz defensiva, é só um extra, cara. Para o futuro da Sofia. Futuro. Ri. O futuro dela está aqui, nas videiras que eu plantei. Ameacei-o com polícia, mas ofereci um acordo, vai-te embora. Leva a Isabel se quiseres, mas deixa a empresa limpa. Ele hesitou, mas o medo venceu, partiu para Lisboa dias depois, deixando Isabel sozinha com o bebê e uma mala de mentiras. Ela descobriu a traição dele numa manhã chuvosa, eu acidentalmente deixando o telemóvel aberto com mensagens incriminadoras. Chorou na cozinha, Sofia ao colo, leite a pingar do peito. Todos me abandonam. Solucei com ela, lágrimas falsas, mas convincentes. Não eu, mana. Eu estou aqui. Abracei-a, sentindo o tremor do seu corpo, o cheiro de leite e desespero. Naquele momento, a vingança dobrou-se em pena fugaz, mas endureci. Pena era fraqueza, e fraqueza matava videiras. Com Diogo fora, Isabel afundava-se. Negligenciava reuniões, esquecia entregas. Eu tomava as rédeas, por necessidade. O Conselho de Administração, homens idosos que me conheciam desde miúdo, votou João como CEO interino. Ela assinou, olhos vazios, faça o que quiseres. Eu só quero a minha filha. O pai morreu em novembro, uma pneumonia que o levou rápido como um vendaval. O funeral foi na igreja de Peso da Régua, sinos dobrando sobre o vale enevoado. Familiares de Lisboa vieram, sussurrando sobre o fim de uma era. Isabel chorou histericamente, Sofia ao colo de uma ama. Eu fiquei estoico, o caixão de carvalho polido como um barril novo. No cemitério, sob ciprestes altos, o padre falou de perdão familiar. Perdão. Enterrei-o com uma garrafa do nosso melhor vinho, selada na campa, um brinde final à traição. Após o funeral, li o testamento no escritório do notário em Vila Real. O pai deixara tudo igual, 60% meu, 40% de Isabel. Mas uma carta para mim, selada, João, perdoa-me. Eu via nela o que perdi em ti, leveza. Protege-a. Protege. Rasguei-a, o papel partindo como pele seca. Protegê-la-ia, à minha maneira, ensinando-a o preço da herança. Isabel confrontou-me na adega, dias depois, voz rouca de luto, ele morreu por tua causa. O stress, as brigas. Acusei-a de volta, ele morreu pela ganância dele casinos, mentiras. Gritámos, vozes e quando nas abóbadas de pedra, até ela cair de joelhos, soluçando. O que queres de mim, João? A minha alma. Queria. Mas disse, quero que aprendas. Gerir esta casa não é pose, é sangue e suor. Ela aprendeu, aos poucos. Pusena a trabalhar nas vinhas, mãos delicadas sujando-se de terra pela primeira vez. Isto dói, queixou-se, bolhas nos dedos. Dói mais perder, respondi. Sofia crescia, os seus primeiros passos nas encostas, e Isabel sorria de novo, um sorriso frágil, mas real. Mas a vingança sussurrava. Contactei Rui,
agora, expande. Compra os 40% dela. Ele riu, como? Ela não vende. Não vendia. Mas eu faria com que quisesse. Comecei por isolar, cortei o seu salário administrativo, citando cortes necessários. Contratei uma gerente de marketing de fora, uma mulher dura de Évora que eclipsava Isabel em eficiência. És boa com a Sofia, disse-lhe. Fica em casa. Ela resistiu, primeiro. Brigas na sala de jantar, pratos voando como folhas ao vento. Isto é meu também. Gritava. Era. Agora, prova. Uma noite, apanhei-a a embriagar-se com o nosso porto, garrafas vazias ao redor. Quero vender, João. Preciso de dinheiro para Sofia. Bingo. Ofereci, vendo-te os meus 60%, mas por um preço justo. Ou fico com tudo. Ela escolheu vender, assinando papéis com mãos trêmulas. A transação fechou em dezembro, o inverno mordendo forte. Isabel partiu para Lisboa com Sofia, um apartamento alugado e um emprego em design, longe disto, disse, olhos duros. Abracei-a na despedida, sentindo o vazio. Cuida dela, mana. Ela assentiu, sem olhar para trás. Sozinho na casa, provei o vinho da safra atual, encorpado, com notas de amargor e triunfo. A vingança era completa, ou assim pensava. Mas o eco dos gritos do pai, imaginários, começou a assombrar as noites. Sofia, a neta, enviava fotos, sorrisos inocentes. Culpa brotava, fina como orvalho. Tinha ganho tudo, mas perdido a família. O inverno de 2025 instalou-se como um hóspede indesejado, vantos uivantes varrendo o dor como lamentos de viúvas. As vinhas dormiam sob geada fina, um manto branco que escondia feridas do ano passado. Eu gerenciava sozinho agora, a casa senhorial e quando com o silêncio de ausências. Trabalhadores respeitavam-me, mas os olhares tinham mudado, o Sr. João é o rei, mas solitário. Solitário. A palavra definia-me desde a morte da mãe, mas agora era um abismo, engolindo noites com sonhos de uvas sangrentas e mãos pequenas, as de Sofia, estendidas em súplica. As vendas explodiam, o retorno às raízes vendia-se bem, rótulos clássicos com histórias de tradição oliveira que eu tecia em feiras de vinho em Lisboa e Porto. Jornais elogiavam, João Oliveira, o guardião do Douro. Guardião. Ria sozinho, brindando com copos solitários. Mas o dinheiro comprava camas quentes, não sono tranquilo. Pesadelos vinham, o pai afogando-se em mosto, Isabel gritando, monstro, Sofia crescendo sem mim, a herança envenenada. Contactei Isabel por e-mail. Como está a Sofia? Visita quando quiseres. Respostas secas, bem. Ocupada. Ocupada. Com a vida nova, longe das encostas que a traíram. Diogo reaparecera, rumores de reconciliação em cafés de Chiado. Ele mudou, escrevera ela. Mudado. Como eu tentara mudar, por 12 anos. Então veio a carta. De um advogado em Lisboa, Sra. Isabel Oliveira processa por fraude na transação. Alegando coação e manipulação. Fraude. O coração parou, depois acelerou como prensas hidráulicas. Reuni com Rui em Coimbra, chuva batendo nas janelas como dedos acusadores. Ela tem provas. E-mails, testemunhas. Ele folheou pastas, pouco. Mas o timing é mau, grávida de novo, talvez desesperada. Grávida. Outra herdeira. O ciclo girava, zombando. A audiência marcada para março, em Lamego novamente. Preparei-me, alibis, documentos limpos, testemunhas leais. Mas por dentro, o abismo alargava. Visitei o túmulo do pai, flores murchas sob a cruz de granito. Desculpa, velho. Ganhei, mas perco. Vento levou as palavras, indiferente. Isabel chegou à audiência com barriga proeminente, Diogo ao lado, barba aparada, fato cinzento. Olhos dela encontraram os meus, não ódio, mas fadiga profunda, como solos esgotados. O juiz chamou, voz e quando, ela alegou pressão emocional pós-luto, eu contra-argumentei com decisão voluntária. Testemunhas, Tomás por mim, uma amiga dela de Lisboa por ela.
Ele isolou-a, disse a amiga. Ele salvou a empresa, rebateu Tomás. O juiz adiou para maio, mais provas. Saí para o ar livre, o sol fraco de março aquecendo o rosto. Isabel aproximou-se no corredor, voz baixa. Porquê, João? Eu era a tua irmã. Irmã. A palavra cortou. Porque tu eras a escolhida. E eu, o descartável. Ela tocou a barriga. Isto não acaba bem. Para nós dois. Não acabava. Nos meses seguintes, a vinícola prosperava, mas eu definhava. Bebia mais, noites em tabernas com Tomás, contando histórias antigas. Lembras a safra de 2007? A melhor. Ele assentia, mas via através. Vai vê-la, rapaz. Antes que o vinho azede tudo. Fui a Lisboa em abril, comboio balançando como berço. A cidade era caos vibrante, elétricos rangendo, cheiro de pastéis de nata e mar. Encontrei-as num café em Alfama, azulejos azuis testemunhando. Sofia, agora 2 anos, correu para mim, tio João. Abracei-a, o cheiro de criança limpando o mosto da alma. Isabel sorria forçado, ela pergunta por ti. Conversamos, sobre Sofia, o bebê novo, um rapaz, Tomás Manuel. Ironia cruel. Desiste do processo, pedi. Ela hesitou, e a empresa? É o meu legado também. Legado. Partilha, então. Volta, ajuda. Lágrimas, não confio em ti mais. Partimos assim, com promessas vazias. Maio trouxe a sentença, transação válida. Mas recomendação de mediação familiar. Vitória pírrica. Isabel ganhou nada, mas o dano estava feito, rachas na família irreparáveis. Regressei ao Douro mudado. A culpa fermentava, bolhas subindo. Comecei terapia em Vila Real, um psicólogo chamado Eduardo com sotaque transmontano. A vingança é um vinho amargo, João. Bebe-o todo, e envenena-te. Bebi às sessões, desenterrando, a morte da mãe, o favoritismo do pai, o vazio que preenchera com trabalho. Uma noite de junho, trovões ribombando, Isabel ligou, Sofia está doente. Febre alta. Vem. Fui, dirigindo pela noite chuvosa, limpadores batendo como coração. No hospital, ela tremia ao meu lado, mão na minha. Obrigada. Sofia recuperou, mas algo em nós quebrou, não ódio, mas orgulho. Convidei-a de volta, gerimos juntas. Para as crianças. Ela aceitou, cautelosa. Verão de reconciliação frágil, vindimas partilhadas, risos forçados sobre copos de vinho. Mas a raiz da vingança persistia, uma cicatriz latejante. Então, o golpe final, auto-infligido. Descobri cancro, estágio inicial, nos exames anuais. Prognóstico bom, disse o médico. Mas o medo veio, e se não? Quem herdaria? Liguei a Isabel, vem. Há coisas a dizer. O verão de 2025 culminou numa onda de calor que torrava as uvas prematuramente, forçando colheitas apressadas sob um sol impiedoso como julgamento divino. Isabel voltara, instalando-se na ala familiar com as crianças, Diogo mantendo distância em Lisboa, trabalho, justificava ela, mas ambos sabíamos ser medo. As videiras sussurravam aprovação, folhas farfalhando como páginas de um livro reescrito. Juntos, lançámos uma nova linha, Oliveira reunida, rótulos com motivos de família entrelaçados, histórias de resiliência duriense. Vendas recorde, prémios em feiras de vinho, o renascimento dos Oliveira, titulei os jornais. Mas o meu segredo corroía. O cancro, diagnosticado como gerível, exigia quimioterapia em Porto, viagens semanais que me deixavam fraco, pele pálida como casca descascada. Escondia, bebendo infusões de ervas em vez de vinho, sorrindo nos jantares familiares. Isabel notava, estás magro, irmão. Descansa. Descansava, em silêncios noturnos, revendo a vida, 12 anos de devoção, traição, vingança, um ciclo de dor que eu iniciara e agora temia perpetuar. Sofia e o irmãozinho, Tomás Manuel, enchiam a casa de caos alegre, corridas pelas salas, desenhos de uvas gigantes nas paredes. Eu contava-lhes histórias à noite,
à luz de abajures de porcelana, era uma vez um vale onde o vinho cantava segredos. Isabel ouvia da porta, olhos suavizados. Lembras quando éramos assim? Perguntava. Lembrava, brincadeiras nas vinhas, antes da morte da mãe, quando o pai ria em vez de gritar. A mediação familiar, ordenada pelo juiz, aconteceu em julho, num escritório neutro em Régua. Rui e o advogado dela sentaram-nos, eu, Isabel, Diogo Viazum. Falem, instigou a mediadora, uma mulher serena de Leiria. Isabel começou, senti-me escolhida, mas culpada. O pai manipulou-nos a ambos. Eu confessei, eu invejei. Transformei inveja em ódio. Palavras saíam como mosto prensado, a solidão, o medo de ser invisível, a vingança como armadura falsa. Diogo murmurou desculpas, Isabel chorou. Acordámos, 50-50 na empresa, gestão partilhada verdadeira, terapia familiar. O outono trouxe cura lenta. Quimioterapia terminou em setembro, cabelos rareando mas alma engrossando. Revela a Isabel numa caminhada pelas vinhas, folhas avermelhadas sob pés. Cancro. Mas vou vencer. Ela parou, abraçando-me forte, não sozinho. Somos Oliveira. Oliveira. Raiz comum, apesar das podas. A vindima final foi catártica, mãos unidas em cestos, risos misturados a suores, Sofia ajudando com punhos sujos. Provei o mosto, equilibrado, com doçura emergente sob o tanino. Como nós. Numa noite de novembro, sob estrelas como contas de rosário, enterrei o caderno de vingança na adega, páginas amareladas de planos odiosos. Acabou, sussurrei ao pai imaginário. Isabel encontrou-me lá, copo na mão, brinde. Brindamos, vinho tinto como sangue perdoado. Sofia cresceu, herdando as encostas com olhos curiosos. Isabel e eu envelhecemos, rugas como vinhas antigas. Diogo integrou-se, relutante, aprendendo a podar. A empresa floresceu, exportações globais, tours educativos onde contávamos a história real, não de traição, mas de redenção. A vingança, aprendi, é um vinho jovem, ardente, mas passageiro. O verdadeiro legado é o que fermenta devagar, amor teimoso, família remendada. No Douro, onde o rio corre eterno, eu encontrei paz, não no triunfo, mas no partilhar do copo. E assim, aos 38, ergui um brinde ao espelho, à vida, imprevisível como uma safra boa. O reflexo sorriu de volta, não feroz, mas humano. Finalmente.